nossa aula de hoje sobre o manejo dos atendimentos em psicanálise, nós vimos a importância das palavras. Como o tempo inteiro em um atendimento nós estaremos atentos às palavras e a como são vários os processos de expressão que atravessam como as palavras são ditas e como as palavras são ouvidas, né? O quanto a gente busca ouvir não só o que a pessoa nos conta do que ela sente, mas como ela se sente ao contar do que ela sente. E também buscamos ouvindo o que a pessoa nos conta, ir numa direção diferente da organização cotidiana, da lógica cotidiana, né? Na lógica cotidiana, importa que esteja organizado, racional, coerente, coeso. Já na clínica psicanalítica, a gente busca as palavras que surpreendem, que emergem, que rompem. Nós vendo assim como existe um processo em que não só aquilo que a gente sente muda o modo que a gente conta, mas aquilo que a gente conta muda o modo que a gente sente. Ou seja, as palavras são esse ingrediente preciosíssimo do processo psicoterapêutico. Se tem alguém que entende mais que psicanalistas sobre a força expressiva e transformadora das palavras, são nossas poetas e nossos poetas, né? O próprio Freud fala o quanto a poesia ela traz coisas da vida psíquica humana e das experiências humanas que a psicanálise rala e rala e rala para alcançar e ainda assim não alcança como a arte alcança. Então eu trouxe alguns trechinhos de dois poetas que eu gosto bastante, que é a Clarice Lispector e o Fernando Pessoa, para a gente pensar nessa importância das palavras, que é uma importância que vai nos acompanhar no manejo dos atendimentos em psicanálise. A Clarice Lispector, neste livro que chama Um Aprendizado ou o Livro dos Prazeres, ela nos diz assim: por mais intransmissíveis que fossem os humanos, eles sempre tentavam se comunicar através de gestos, de gaguejos, de palavras malditas e malditas. Deixa eu corrigir aqui, porque está escrito comunicam e é comunicar. Então, por mais intransmissíveis, então há algo em nós, né, que é difícil ou impossível de se transmitir, mas a gente tenta com os nossos gestos, com os nossos gaguejos, com as nossas palavras, né? Essas palavras não são necessariamente benditas, elas podem ser malditas. Aqui a Clarice está trazendo que a gente tenta se comunicar. Por mais intransmissíveis que fossem os humanos, eles sempre tentavam se comunicar. O que é que uma pessoa diz à outra? Fora como vai? Se desse a loucura da franqueza, o que diriam as pessoas às outras? Então é como se a psicanálise, com a nossa regra fundamental da associação livre, estivesse buscando justamente ir além do como vai, ir além da nossa organização cotidiana, da lógica, da racionalidade, da coerência que são esperadas, e como seria se as pessoas dissessem o que vem ao pensamento, né? Como seria? É claro que isso não poderia acontecer nos nossos cotidianos o tempo inteiro. Já pensou se todas as pessoas pudessem a todo tempo saber o que é que as outras pessoas estão pensando, o que é que as outras pessoas estão sentindo, o que é que se passa nos pensamentos, nos devaneios, na fantasia da outra pessoa,
Não, justamente a gente ter esse espaço subjetivo, íntimo, que os outros não tenham acesso direto, ajuda nas nossas relações, na nossa convivência. Mas a psicanálise se interessa, né? Como seria se as pessoas falassem do que quer que elas estejam pensando, o que quer que elas estejam sentindo, o que quer que elas estejam imaginando. Então, como seria chegar na comunicação dessa dimensão de nós que geralmente a gente não conta, que geralmente a gente não diz em voz alta, muitas vezes a gente não admite nem para si mesmo. Então tá aí, né? Por mais intransmissíveis que sejam os humanos, as tentativas de se comunicar, e a psicanálise está muito interessada nelas, em como nós comunicamos os nossos conteúdos íntimos. Agora um trechinho do Álvaro de Campos, que é um pseudônimo, né, do Fernando Pessoa, e o Álvaro de Campos ele nos diz assim: ser sincero contradizendo-me a cada minuto, orgia intelectual de sentir a vida. Eu, o investigador solene das coisas fúteis, que tantas vezes me sinto real como uma metáfora. Eu, o contraditório, o fictício, a espuma, a impossibilidade de exprimir todos os sentimentos. E o que parece não querer dizer nada, sempre quer dizer qualquer coisa. Bom, eu vou me segurar agora para comentar esse, porque o que eu quero mesmo é que vocês comentem, a partir da nossa aula de hoje, como que esse trechinho do Álvaro de Campos nos conta sobre a importância das palavras na clínica psicanalítica. E também um trechinho aqui da Clarice, olha, eu tenho, deixa eu ler um pouquinho de cada vez que eu prefiro. A Clarice, no livro chamado A Paixão Segundo GH, ela nos diz assim: eu tenho a medida que designo, e esse é o esplendor de se ter uma linguagem, né? Designar e como nomear, dar um nome. Eu tenho a medida que designo, e esse é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que eu não consigo designar. A realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como eu vou buscá-la e não como eu acho. Mas é do buscar e não do achar que nasce o que eu não conhecia e que instantaneamente eu reconheço. Então a Clarice está trazendo essa relação da linguagem com o que a gente busca nomear, com o que a gente busca designar, né? Esse esplendor de se ter uma linguagem, a busca que acontece pela linguagem e como essa busca ela tem elementos aí bem interessantes que eu também não vou ficar comentando, que é para vocês poderem ler com calma esses trechinhos e comentar no exercício. Então, o nosso exercício de hoje é, a partir dos trechos de Fernando Pessoa e Clarice Lispector, responda: como nós lidamos com as palavras, com os conteúdos que são trazidos por meio das palavras nos contextos dos atendimentos clínicos em psicanálise? Ok? Trazer a relação das palavras no manejo dos atendimentos.